Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Uma boa ação edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que a observa aprende a elevar-se. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, através de teus atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que, pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões e males poderão desaparecer para sempre. Fragmentos da mensagem Obra Individual, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Vinha de Luz. E é com ela que iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Perante Deus, do livro Cura, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se houvesse alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o Supremo Criador do Universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-lo a nós outros, não se perde em cogitações da inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. O mestre inesquecível serviu apenas elegendo no amor puro e irrestrito a força de sua mensagem inesquecível. De todas as criaturas, busca a melhor parte para exalçá-las à glória excelsa. Doutrinando os doutores do templo, não lhes menosprezava a cultura, apenas esclarecia-os. Em contato com Zaqueu, não lhe amaldiçoa os haveres, auxilia-o a usá-los. Junto de Madalena, não lhe vergasta a condição de mulher sofredora, soerguendo-lhe o bom ânimo. Ao pé dos enfermos de todos os níveis, não lhes destaca os erros e os compromissos, ajuda-os simplesmente. Sofrendo a negação de Pedro, não lhe condena a atitude, espera a hora justa de ampará-lo com segurança. Perseguido por Saulo, não lhe arroja a alma ardente aos pântanos infernais, procura-o com bondade a transformá-lo para o bem. É que somente através do amor, realizado e vivido, conseguiremos, de alguma sorte, sentir a grandeza do autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele que trazia das esferas resplandecentes a luz da eterna sabedoria, limitou-se
à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de toda a vida, como sendo nosso Pai. Espiritismo em Marcha. Agenda. Esta semana não temos nenhum evento programado para ocorrer e lembramos que atualmente em nossa cidade, aqui em Caruaru, nós temos 15 instituições espíritas em funcionamento. Todas elas voltaram a ter reuniões públicas presenciais que, face às restrições sanitárias relativas ao Covid, a maioria ainda não realiza o passe individual ou de cabine. Sempre é importante enfatizarmos que a frequência a uma instituição espírita, mesmo em outra doutrina religiosa focada no bem, no amor, possibilita à espiritualidade a realização de passes denominados espirituais, cuja realidade e eficácia é a mesma do passe individual, cujo êxito terapêutico é realizado pela interferência espiritual no momento de sua realização. Lembramos também que durante o programa Espiritismo em Marcha, sempre trazemos nomes, endereços e horários das reuniões públicas das instituições espíritas em nossa cidade. Normalmente em cada um programa é enfocado 4 dessas instituições e nos programas seguintes as demais que não tenhamos trazido as informações. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente diversificado nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando,
pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se ineflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laureal da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus olhos. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados às 8h da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contacto do mundo? Resposta dos Espíritos: duplo egoísmo. Ainda no livro dos Espíritos, a questão 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Resposta dos Espíritos: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15, lemos: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Estás Doente? Faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, não raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acrediteis que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior
se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos perguntas com os temas que abordamos durante a manhã, para aprofundar o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. Vamos, assim, para a primeira questão com os temas que trouxemos hoje. A que se refere Emmanuel na expressão atende à obra individual com Jesus? Atender à obra individual com Jesus, que faz parte da mensagem de abertura do programa Obra Individual, é uma mensagem que está no livro Vinha de Luz. Então,
Emmanuel nos dá as diretrizes desse atendimento. Mas primeiramente queremos enfocar de que quando ele utiliza a palavra atende à obra individual, ele faz uma referência ao fato de que cada um de nós, individualmente, há de prestar contas à consciência divina em nós, por aquilo que viemos a realizar ou não. E isso é importante, porque temos uma tendência a querer estabelecer hábitos e condutas de acordo com o que vemos nos outros. E mesmo no meio espírita, não poucas vezes, há irmãos que só se sentem estimulados a determinadas tarefas se outros derem o primeiro passo em relação a elas. De que, em vez de atender ao dever que a própria consciência já assinala, utiliza de justificativas aparentes para não ter assumido o trabalho, dizendo a si mesmo de que outros não estão realizando. Então, quando Emmanuel fala sobre atender a obra individual, é porque cada um de nós tem um nível de tarefas, de atividades e de trabalho no aproveitamento da nossa reencarnação, que é particular a cada um de nós. Nós não podemos medir o nosso esforço pelo esforço que outros fazem, mas devemos estar atentos às indicações que a nossa consciência assinala. Mas voltando à mensagem, Emmanuel acrescenta esse entendimento dizendo assim: a boa ação edifica e ilumina sempre. E de que atender à obra individual com Jesus, através dos nossos atos, que constituem lições vivas do amor edificante. Vamos entender essa expressão, lições vivas do amor edificante. Emmanuel faz aqui uma referência clara ao fato de que é preciso realizarmos aquilo que a nossa consciência assinala na expressão viva das atitudes e do comportamento. É através delas que nós estamos atendendo a essa obra com Cristo e, ao mesmo tempo, tornando-nos estímulos para que outros arregassem as mangas e trabalhem também. Então, é sobretudo esse trabalho individual que não podemos ou não devemos estar mais nos limitando, impondo barreiras, fixados no menor esforço que outros estejam a fazer. É esse o sentido. Vamos para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. O que podemos deduzir da frase de Emmanuel? Se cultivas a oração da fé viva. É cultivar a oração da fé viva. Uma frase que Emmanuel citou quando estabeleceu o comentário no livro Fonte Viva, na mensagem Estás Doente. E a referência sobre se cultivas a oração da fé viva, que logo em seguida ele diz: em todos os teus passos, aqui ou além o Senhor te levantará. É uma forma
figurada a que Emmanuel se refere ao fato de que é necessário que a nossa oração ela não se limite só a palavras, mas que ela atue em obras no mundo material. A oração da fé viva é aquela oração que não se limita às palavras, mas que, acrescentando as palavras, há um esforço de transformação na pessoa. É por isso que a mensagem se refere a "estás doente", que é o comentário da passagem de Tiago, que diz: "A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará". Então, é imprescindível somarmos a vontade expressa na prece pelas atitudes e ações em harmonia com aquilo que pedimos a Deus, para que de fato se verifique isso que Emmanuel chama de oração da fé viva. Porque ela, como ele acrescentou, em todos os nossos passos, possibilitará ao Senhor nos levantar, nos ajudar na superação de males e de desequilíbrios, de doenças e de dificuldades. Vamos para mais uma questão com os temas que foram tratados nesta manhã. A que deduções podemos ter quando o Evangelho afirma que Deus criou todos os homens iguais? No capítulo 17, Sede Perfeitos, que ouvimos nessa manhã, na mensagem sobre o dever, a espiritualidade expressou para nós o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Vejamos só. De todas as doutrinas religiosas cristãs, o Espiritismo é a única que nos revela, na justiça, no amor e na misericórdia de Deus, a perfeição. Deus criou todos os espíritos iguais, no mesmo patamar evolutivo para o crescimento e para a evolução. A maioria ou a totalidade das doutrinas cristãs, com exceção do Espiritismo, fixou as suas revelações em uma diversidade de criação. Deus teria criado anjos, espíritos mais perfeitos. Depois criou homens, seres com menos aquisições ou possibilidades do que os anjos. E os demônios como uma consequência da rebeldia que alguns anjos teriam assumido. Superando esses conceitos que agora percebemos como infantis, o Espiritismo nos diz: não, Deus criou todos os espíritos iguais. A questão de ter pessoas ou espíritos bondosos e haver espíritos atrasados, praticantes do mal, é uma questão temporária, resultado da liberdade concedida pelas leis divinas ao homem. Mas que mais adiante, através da reencarnação, todos estarão alcançando os níveis mais elevados de progresso. Então, esse é o conceito que só a doutrina espírita nos traz e que é muito importante destacarmos que é somente nele que amor, misericórdia e justiça dão-se as mãos.
e não há criação privilegiada de ninguém. Nós estamos assim concluindo o nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem aí o programa Espiritismo em Marcha. Até o próximo domingo, 7h30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.